Bom, boa noite. Meu nome é Rodolfo. Estou cursando Engenharia Geológica. A princípio, o grupo era composto por 4 pessoas, mas em decorrência de algumas notas, alguns imprevistos, essa adesão acabou diminuindo para só eu apresentar. E o tema que eu escolhi foi justamente da microscopia eletrônica na mineralogia, que é algo que é muito enfatizado dentro da área das geociências, né? Que a gente literalmente pega uma rocha, um afloramento, né? Uma amostra de mão, que a gente chama de uma amostra macroscópica, leva no laboratório, já a forma da lâmina delgada, e nessa lâmina delgada a gente usa diversos métodos, diversos equipamentos, para a gente fazer essa inspeção numa escala bem menor, né? Onde a gente consegue ver, investigar vários outros aspectos de todas as formas possíveis, desde a gênese daquela pedra, daquela rocha, né? Dos minerais, componentes, enfim. E a física quântica, né? E óptica, como o próprio a microscopia infere, ela tem uma influência muito grande nisso. E nessa apresentação a gente vai dar uma ênfase nessa parte. Bom, de modo a introduzir, o que é a mineralogia, né? A mineralogia, ela trata basicamente, acho que talvez seja dentro da geologia a parte principal, né? Onde a gente vai discutir toda a história, todo o contexto geológico, os ambientes de formação, possíveis insights, né? Onde insights no sentido de, pô, onde que a gente pode tentar descobrir alguns recursos naturais, quais as possíveis áreas de incidência onde isso vai ser mais abundante ou menos abundante, né, mais escasso, onde eu vou perder recursos tentando explorar aquela região. E a mineralogia serve justamente para isso. Se eu pego uma amostra, se eu vejo essa amostra e vejo os minerais componentes, né, dessa amostra, então eu sei que naquela região onde eu vi aquele afloramento, eu vou ver com propriedade o que pode ter ali, né? E para a gente ter essa abordagem mineralógica, dado o nosso contexto, a gente precisa de algumas técnicas avançadas. E uma técnica avançada, né, correlata a isso, é a microscopia eletrônica. Não necessariamente só eletrônica, mas a eletrônica é muito mais útil, né, para a escala que a gente quer alcançar. A gente tem escalas aí de até lentes de aumento de até 100 vezes, para se ter noção. E isso ajuda bastante, né, na vasculhar, tipo, em vasculhar minerais acessórios, por exemplo, onde não são a moda, né? Minerais acessórios, a gente fala que eles estão pareados, não pareados, mas eles acompanham os minerais principais, né? E justamente por causa disso a gente usa esses microscópios eletrônicos. A gente tem outros tipos de microscópios, né? E dentro do DGEL, dentro do Departamento da Geologia, a gente tem alguns microscópios avaliados, inclusive, até 250 mil reais. Eles são carros de luxo aí. Pensar que uma sala tem mais ou menos 10 desses microscópios, isso dá uma montante bom. Bom, afinal, né, o que é a microscopia eletrônica? A microscopia eletrônica ela vai empregar alguns feixes de elétrons, né, ultrapassando as restrições da luz, né, na luz visível que a gente vê a olho nu, na microscopia óptica, né? Então a gente deixa essa parte óptica, né, onde a gente costuma ver até em campo mesmo, a gente consegue ver alguns minerais opticamente, desde com aquela lupa de aumento de 10 vezes, bem comum se levar isso no afloramento, no campo. A gente deixa isso aí, a gente passa a ser esses instrumentos passam a ser rudimentares demais para o contexto que a gente quer. Então a gente acaba utilizando essa outra técnica da microscopia eletrônica. O padrão eletrônico ele permite a gente visualizar algumas estruturas microscópicas muito mais aprimoradas, né? Com muito mais nitidez, com muito mais detalhamento, e de forma que a gente consiga definir de fato quais são tais minerais, a gênese deles, né? E para isso a gente vai usar alguns fundamentos quânticos. Né? Qual que é os fundamentos quânticos por trás dessa microscopia? A parte principal que a gente pode citar aqui, né, é a natureza dual partícula-onda dos elétrons, né? Na microscopia eletrônica, os elétrons são utilizados como partículas para formar imagens, né? Esse é o principal objeto de estudo, né? Os elétrons vão lá, eles são formadores de elétrons
deu um chamadinho ali. Eles vão formar as imagens e essas propriedades ondulatórias, né, dos elétrons, né, esse comportamento dual partícula-onda, eles vão formar essas imagens, né, em escalas atômicas e esses detalhamentos microscópicos minerais e rochas, né. A interferência e a difração quântica também desempenham papéis cruciais na formação das imagens. Quando a gente coloca lá, a gente cruza os nicóis, a gente vai ter a parte da interferência, a gente tem a parte do polarizador, que vai gerar essa difração, que vai causar aquele tom rosado, né? Rosáceo para a lâmina, mas na verdade é que passa a estar tá tendo essa difração quântica, né? E esse entendimento, né, quântico por trás, né, é essencial para a gente poder interpretar as informações obtidas dentro da microscopia eletrônica. E qual que é a relevância disso, né? Como que isso se aplica dentro da geologia e por que que nessa escala é tão importante? É só através da microscopia eletrônica que a gente vai identificar rochas, né, através dos minerais componentes dentro dessas lâminas. Então, nessa escala é muito importante. Através disso, a gente vai gerar, né, toda uma história geológica, a gente pode contextualizar a paleohistória, né, de tudo que aconteceu, a gente pode evidenciar estruturas, direção, sentido de formação, se teve algum estiramento mineralógico, um possível ambiente de formação, então se teve, sei lá, um ambiente de lagoa, sei lá, um estuário, ou um ambiente continental, enfim, os recursos naturais, né? Conforme a gente vê uma moda daqueles minerais, né, naquela rocha, a gente consegue tentar estipular, né, os possíveis recursos minerais ali na região. Então, alguns minerais só se associam de acordo com outros. Então, se eu vejo, sei lá, óxido de ferro, se eu vejo, sei lá, zircão, eu vou poder inferir que aquela região vai ter algum tipo, alguma dinâmica diferente, ou ele vai ser só possível de aparecer em contextos ígneos, né? Ou metamórficos, enfim. A geologia econômica, evidentemente, né? Talvez a parte mais relevante para o curso, vamos dizer assim, né? Que chama mais atenção, pelo menos, que é onde a gente consegue prospectar ouro, prata, ferro, principalmente, né? Estando no quadrilátero ferrífero, e compreensão dos processos geológicos, né? Tudo que acontece na dinâmica da Terra, na crosta, no manto, no núcleo, lava, os hotspots, né? O magma, todo esse contexto a gente consegue ver. E, né, para fechar tudo isso, esse arcabouço, né, essa relevância tão fundamental, a gente consegue fechar tudo isso e estabelecer um comportamento ambiental, né, para poder mitigar danos que a natureza acaba sofrendo com toda essa dinâmica, né, de exploração, de prospecção mineral. E qual que é o princípio do funcionamento do microscópio, né? Eu vou deixar da forma mais resumida possível. Essa imagem, na verdade, é um microscópio óptico. O microscópio eletrônico ele tem várias outras partes, né? Tem um Nicol, tem um condensador, que ele é um pouco mais detalhado. Mas é só para ilustrar, a princípio. A gente tem os feixes elétricos que são emitidos direto que passam um feixe de luz, né? Da parte mais inferior, né? Onde está sendo mirado. Ele atravessa a lâmina delgada, né? Que ela é translúcida. E aí essa iluminação que vai chegar, esses feixes de elétrons vão passar, vão substituir a luz visível dos microscópios, né, convencionais, vão passar pelas lentes, que as lentes vão ampliar de acordo com a necessidade. Então, se eu tenho um mineral que ele só floresce, vamos dizer assim, no 10x, ou no 20x, ou no 40x, né, 40 vezes, isso eu vou modelando de acordo com a minha necessidade. E os detectores vão capturar esses sinais para a formação das imagens, que já é na parte mais superior. Eles vão fazer esse tratamento dessa imagem e deixar de forma mais nítida possível para a gente poder interpretá-las, né? E poder confeccionar nosso relatório. E a gente tem dois tipos de categorias das microscopias, né? Eu até errei aqui, categorias, mas ele é dividido em duas partes, né? A microscopia eletrônica de transmissão e a microscopia eletrônica de varredura. Não tem, né, que a gente chama, ele utiliza feixes de elétrons transmitidos através da amostra, que é o que a gente utiliza no DGEL, no Departamento de Geologia aqui em Ouro Preto, para criar imagens detalhadas de estrutura interna, revelando as características submicroscópicas como falhas e deslocamentos atômicos.
esses deslocamentos atômicos, que é o que a gente visa, né, para tentar ver se tem alguma estrutura, se os minerais são orientados em tal direção. Na microscopia eletrônica de varredura, é um pouco diferente. Eu nunca trabalhei com eles diretamente, mas ele emprega feixes de elétrons varridos pela superfície da amostra, gerando imagens tridimensionais de alta resolução. Eu imagino que seja um pouco mais caro, né, mais sofisticado. Eu nunca soube de algum equipamento assim no DGEL, mas ele destaca a topografia e textura da superfície. Então, isso é um nível de detalhamento um pouco superior que talvez precisa para relatórios mais bem detalhados, que tem um nível de detalhamento muito maior. Qual que é a aplicação na mineralogia, né? A microscopia, ela é muito crucial, né, nesses estudos geológicos, como eu disse, né, que ela permite essa investigação detalhada da formação de minerais e rochas, né, permite que a gente veja estruturas cristalinas, inclusões minerais, né, que é quando o mineral ele entra dentro de outro, dentro de um contexto, padrões de crescimento, se ele vai gerar uma auréola ali que vai inferir como que ele cresceu, se ele foi interrompido por outro mineral que cresceu concomitantemente a ele, né? E tudo isso graças a uma visão nanométrica, né? Que a microscopia eletrônica permite, que vai desvendando nuances que ao olho nu a gente não consegue ver, né? E isso tudo permite que a gente veja uma evolução geológica, identifique esses ambientes de formação, né, como eu citei, e analise esses processos geodinâmicos, né, como que se comporta no manto, como se comporta na crosta terrestre, qual que é a origem desses minerais, dessas rochas, que rochas são formadas, né? Tudo isso, as faces mineralógicas, enfim. E nesse contexto todo, a microscopia eletrônica teve algumas contribuições, né, na nossa vida, não na nossa vida, mas no contexto científico, né, que permitiu que a gente não, coisas que a gente não via antes com microscópios convencionais ópticos, né, que é, por exemplo, as inclusões minerais, né, que são literalmente as condições de formação de um determinado mineral naquele contexto da lâmina delgada ali, né? Desordens cristalinas. Os minerais eles têm um padrão de crescimento, só que isso pode ser interrompido de acordo com alguma influência externa, né? Então, tipo assim, se acontece algum distúrbio atômico ali, esses cristais, esses minerais, eles vão parar de crescer do jeito que eles deveriam crescer e vão passar a crescer com essa anomalia, né? Padrões de crescimento vão revelar esses padrões que vão indicar para a gente possíveis padrões de cristalização, né? Que vão, de sua forma, indicar ambientes geológicos específicos. Então, tudo isso, todas essas três contribuições foram só possíveis graças ao tipo de microscopia que a tecnologia pôde nos proporcionar. E dado isso, né, a gente tem alguns desafios, né, e avanços que só foram permitidos por causa desses desafios, né. Então, dentro dos desafios, a gente tem amostragens complexas, né, alguns minerais são muito difíceis de serem visualizados, mesmo nesse campo da microscopia eletrônica, mesmo tratando de forma com os elétrons, né, com escalas tão pequenas, e isso torna a interpretação de alguns minerais muito difíceis. Tem alguns minerais que eles são permanentemente extintos, né? Que são minerais no comportamento cúbico, né? Que tem um hábito cúbico, que não importa qual posicionamento que você deixe naquela lâmina, que ele vai sempre estar preto, né? A gente chama de permanentemente extinto. Não é que ele é preto, não é que a cor dele é preta, mas é que não passa luz pelo posicionamento que ele está no espaço. É um pouco complexo tentar visualizar, porque a gente não vê isso aqui, né, na nossa frente, mas isso acontece. Influência de interações eletromaterial, então tem essa barreira, né, que acaba influenciando, deixando mais difícil. Identificação de fases microscópicas em materiais heterogêneos, então você tem um material que ele tem fases diferentes e naturalmente isso vai causar um efeito, né, de difração que acaba mudando o hábito natural daquele mineral. Então, ele deixa de ser daquela forma, né? E você vai ter que passar a interpretar. Então, isso demanda mais tempo, demanda mais dor de cabeça, bateção de cabeça,
para você tentar chegar naquela conclusão. E isso causou alguns avanços recentes, né? Algumas tecnologias de correção dessas aberrações. Então, você percebe que tem um padrão que está desviando as ondas, né? Que passa por aquela lente. Então, você vai aplicar tecnologias que vão corrigir essas aberrações e vão tentar voltar ele para o eixo, né? Vamos dizer assim. Maior eficiência de detecção de técnicas analíticas. Então, você sabe, estatisticamente falando, você vê um mineral. Você vê que o comportamento daquele mineral é de um jeito. Então, você vai aplicar algumas técnicas de detecção para você, esse aqui está fugindo do padrão. Então, alguma coisa está acontecendo, ou é alguma anomalia de crescimento, né? No geral, ou o aparelho está acontecendo algum erro, né? Aprimoramento de resolução, isso é sempre aplicado, porque sempre tem alguma tecnologia nova, algum gadget que você bota, algum apetrecho que você aprimora isso, e é extremamente visível nas máquinas hoje em dia que isso vai sempre aprimorando. Essa aceleração de aquisição de dados, daqui a um tempo, com certeza, esses microscópios eles vão ser quase computadores, e naturalmente computadores, principalmente processadores, eles vão cada vez mais, com o tempo, eles vão precisando de um tempo menor para processar esses dados, né? E se tratando de processamento de imagens, né? Que por enquanto é por esses elétrons, eles vão sempre aderindo mais velocidade e ficando sempre mais nítido, né? E isso acaba permitindo que a gente tenha análises químicas mais precisas, né? De qualquer composição, qualquer contexto, enfim, tudo isso que a gente já mencionou. Muito obrigado, desculpa por qualquer confusão, da forma mais generalizada é isso. Tentei aprofundar bastante no contexto geológico do tema, pincelei qual é a participação, né, da física quântica, da física ótica, e é isso. Estou às ordens, qualquer coisa pode mencionar.